Olá pessoal, eu me chamo Lucas Cabral. Vou falar para vocês sobre um jogador de primeira linha, tá? Da nossa história do futebol brasileiro, que é campista. É, Lucas, aluno do curso de Educação Física do UniCV, pergunto a você se você conhece a história do Amarildo Tavares da Silva, né? Se você conhece bem, como eu vou te contar nessa história, tá? O Amarildo Tavares da Silva nasceu em Campos dos Goytacazes no dia 29 de julho de 1935, tá? Foi um futebolista de primeira linha, tá? No início no início ele foi dispensado dos aspirantes do Flamengo, tá? Que hoje é conhecido como categoria de base dos times de futebol brasileiro, tá? Logo após isso, ele serviu o exército. Até então, depois disso, ele foi convencido por uma pessoa que trabalhava dentro do departamento do Botafogo para que ele fizesse testes. E aí, então ele fez o teste do Botafogo, passou no Botafogo e desde então fez a sua história lá. No Botafogo, ele é considerado um dos ídolos máximos, fez parte também do melhor ataque da história do clube, que tinha o próprio Amarildo, o Didi e o Garrincha. Tá? Aí em 62 aconteceu um imprevisto com o Edson, né, conhecido como Pelé, onde ele se lesionou. Aí nessa lesão, o Amarildo ele substitui o Pelé na Copa do Mundo de 62 e ele faz 3 gols nessa Copa do Mundo. 2 contra a Espanha na semifinal e um gol contra a Tchecoslováquia na final daquela Copa do Mundo. E aí houve um subtítulo, algo pejorativo, que disseram que o Amarildo e o Garrincha ganharam a Copa do Mundo sozinhos, né? Não é bem assim, mas você entende como que foi influente o jogador ao ponto de dizer que ele ganhou a competição sozinho, né? Ele também fez parte da seleção da Copa do Mundo daquele ano, junto com o Garrincha, tá? E ele é um jogador que fez a sua passagem mais marcante por Botafogo e Seleção Brasileira. Porém, há registros dele ter disputado jogos pelo Goytacazes, aqui em Campos dos Goytacazes, mas os registros são pouco confiáveis, até pela questão da época, por ser muito datado e tudo mais. Após esse momento, em 63, ele sai do Botafogo e vai para o Milan. Ele joga no Milan poucos anos, tá? Aí após isso, ele joga pela Fiorentina, pela Roma. Aí em 73, ele volta ao Brasil, joga no Vasco e encerra sua carreira como jogador de futebol no Vasco em 1974. Como técnico, ele só tem uma experiência, que foi treinar o América do Rio, tá? Nunca treinou nenhum time aqui de Campos dos Goytacazes, mas sempre é muito lembrado, muito marcante. E poucos campistas sabem que um jogador tão influente, tão marcante para a nossa cultura de futebol ser da nossa região, Campos dos Goytacazes. Tá bom? Foi isso, espero que vocês tenham gostado sobre o podcast, pelo pouco relato que eu passei pelo Amarildo, jogador interessantíssimo, tá com certeza entre os 20 maiores jogadores da história do futebol brasileiro, tá? E é pouco lembrado hoje, com certeza estaria jogando aí nos grandes clubes do futebol europeu e todo mundo de Campos, de Goytacazes, falaria dele o tempo inteiro, né? Um jogador do patamar do Neymar, do Ronaldo e tudo mais, tá bom? Um abraço.